Fala, galera. A natureza, sem dúvida, é uma das coisas mais fortes e imprevisíveis que existem. Por mais que a gente se esforce, ela sempre encontra um jeito de mostrar quem manda. Vários desastres naturais acontecem todos os anos, levando a vida de milhares de pessoas, destruindo casas, cidades inteiras. Pense só, foi graças ao meteoro, um desastre natural colossal, que os dinossauros sumiram da face da Terra milhões de anos atrás. Mas hoje, nós não vamos falar do passado tão distante. Selecionamos algumas das catástrofes mais devastadoras que já aconteceram e que, por sorte ou por azar, foram gravadas por câmeras. Então se prepare, porque hoje vocês vão ver as maiores catástrofes naturais que já aconteceram aqui no mundo e foram registradas. Mas antes de mergulhar nesse conteúdo, já sabe, né? Deixa aquele like, comenta o que achou do vídeo e se inscreve no canal para não perder nada do que vem por aí. E para começar essa lista assustadora, vamos falar de um evento que marcou a história e atingiu em cheio o Oceano Índico em 2004, o tsunami da Indonésia. Esse foi, sem dúvida, um dos maiores desastres naturais registrados. Ele foi provocado por um terremoto de magnitude 9.1, com o epicentro ali no fundo do Oceano Índico, e gerou ondas gigantescas que se espalharam em direção à Terra. A primeira onda, com uma força absurda, atingiu a província de Aceh, na Indonésia, causando um impacto devastador. Mas o estrago não parou por aí. O tsunami deixou um rastro de destruição por toda a Ásia e também na África. Os números desse tsunami são de arrepiar. Ele matou mais de 230 mil pessoas e atingiu 14 países diferentes. Cidades inteiras ficaram submersas, inundadas por ondas que, acreditem, passavam de 30 metros de altura. E o terremoto que causou tudo isso foi o de maior duração já registrada na história. A Terra tremeu por inacreditáveis 8 a 10 minutos, fazendo com que o nosso planeta inteiro vibrasse 1 centímetro. Foi o maior terremoto registrado desde 1960 e está entre os 5 maiores dos últimos 100 anos. E tem mais. Depois de toda essa agitação, a Terra começou a girar um pouco mais rápido, alterando ligeiramente a nossa rotação. Agora, vamos para os Estados Unidos, mais precisamente para o dia 29 de agosto de 2005, quando o famoso furacão Katrina, talvez o mais famoso de todos, atingiu o litoral sul do país. O Katrina passou destruindo tudo pela Flórida, pelo Alabama, pelo Mississippi e atingiu sua potência máxima na Louisiana, devastando, principalmente, a icônica cidade de Nova Orleans. 13 anos depois que o furacão passou, ainda era possível ver o rastro da destruição que ele deixou. O furacão estava tão forte que não havia o que fazer. Não tinha como conter aquela força da natureza. É nessas horas que o governo precisa colocar em prática um plano de emergência. A única coisa que o governo podia fazer era declarar estado de alerta e pedir para as pessoas saírem do caminho do furacão. E antes de seguir para a próxima catástrofe, aproveita que chegamos na metade do vídeo. Já deixou o seu like? Comenta aí qual desses desastres te impressionou mais. Se não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. É muito importante para a gente. Os números do Katrina também são impressionantes e, infelizmente, trágicos. Mais de 1.800 pessoas morreram por causa do furacão Katrina. Ele foi o terceiro furacão que mais causou mortes nos Estados Unidos, ficando atrás apenas do furacão Galveston, que em 1900 matou entre 8.000 e 12.000 pessoas, e do Okeechobee, de 1928, que levou mais de 3.000 vidas. Além das vidas perdidas, o Katrina causou um prejuízo gigantesco, cerca de 108 bilhões de dólares em prejuízos. Mais de 1.300.000 pessoas precisaram sair do estado de Louisiana e 400.000 só de Nova Orleans, que foi onde a destruição foi mais intensa. Mas mesmo com a evacuação em massa, muitas pessoas não conseguiram sair, principalmente das áreas mais carentes. Uma verdadeira tragédia humanitária. E falando em furacões que batem recordes, não podemos deixar de citar o furacão Irma. Ele quebrou recordes desde danos materiais até o número de pessoas evacuadas. Os ventos do Irma foram insanos, percorreram 70.000 km², deixando parte da Flórida irreconhecível. Esse furacão teve ventos com uma força de 300 km/h e ficou um tempão destruindo tudo. E o Irma não passou só nos Estados Unidos. Ele também devastou lugares como Haiti,
Cuba, Bahamas, Porto Rico e a República Dominicana, deixando um rastro de prejuízos por onde passava. O furacão chegou a gerar ondas de 6 a 9 metros, secando o mar e deixando várias paisagens bonitas com um cenário apocalíptico. Ele não só destruiu, mas também alagou grandes cidades, como Miami, que ficou totalmente inundada, e até mesmo alguns lugares da costa do Haiti que simplesmente sumiram. Só nos Estados Unidos, o prejuízo foi de 200 bilhões de dólares, fora os outros países atingidos. É bem difícil fazer um vídeo sobre desastres naturais, se não citar o Krakatoa, um vulcão responsável por uma das maiores erupções catastróficas da história do mundo. Ele é responsável pela morte de 36 mil pessoas. A explosão aconteceu em 1883 lá na Indonésia e foi tão forte que lançou pedras a uma altura de 25 quilômetros. A explosão foi tão absurda que lá na Austrália, que fica a milhares de quilômetros, foi possível ouvir o barulho. Quando a lava entrou em contato com a água, criou uma enorme nuvem de vapor que saiu fazendo as primeiras vítimas a 5 km por hora de velocidade. Imagine essa fumaça de vapor queimando tudo a 100 km por hora. As pessoas que tiveram contato com essa nuvem morreram na hora devido ao grande calor. Com a explosão, formou-se uma nuvem de cinzas tão grande que a região ficou 3 dias no escuro. E essa catástrofe foi tão forte, tão grande, que mexeu com o clima da região durante 5 anos. No dia 12 de janeiro de 2010, o país mais pobre das Américas foi devastado por um terremoto. O tremor de magnitude 7 teve seu epicentro a apenas 15 quilômetros da capital, Porto Príncipe. Ou seja, o ponto principal do terremoto estava bem debaixo da capital. Com essa tragédia, mais de 300 mil pessoas acabaram morrendo, 350 mil pessoas ficaram feridas e mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem casas. Casas, edifícios, a própria sede das Nações Unidas e o Palácio do Governo caíram ao chão. Praticamente tudo foi destruído. E não podemos esquecer das inundações na China Central, consideradas um dos piores desastres naturais da história. Inúmeras enchentes ocorreram entre julho e agosto de 1931, matando milhares de pessoas por fome, afogamento e doenças. Ao todo, 3,7 milhões de pessoas morreram nessa catástrofe e mais de 50 milhões foram diretamente afetadas pelas enchentes. Na época, 50 milhões de pessoas eram um quarto da população da China atingida por enchente. É uma loucura pensar na força da natureza, não é mesmo? A gente fala de furacões que mataram 4 mil, 8 mil, 10 mil pessoas, e depois de milhões de anos o Sol continua aqui para dar vida nova. Ainda bem que a gente está aqui agora, bem e salvos no Brasil. A gente reclama tanto do nosso país, mas é um país que dificilmente teria um terremoto pesado mesmo de destruir tudo ou um tsunami. Tomara que continue assim. Então é isso, galera. Este foi o vídeo de hoje, um vídeo mais sério, falando de problemas, catástrofes, coisas que acontecem no nosso mundo e que são bastante tristes, mas que também não deixam de ser interessantes, até porque fazem parte da história do nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, gosta desses vídeos assim de coisas naturais, coisas reais e histórias, deixe o seu like, comenta o que você achou e o que mais você gostaria de ver aqui no canal. Vocês é que mandam. E não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais que estão aqui na tela. Até a próxima. Valeu!